Sul. E graças a Deus e ao convite do irmão, eu vou ter a oportunidade também de, tanto com a igreja quanto com o pessoal que está acompanhando a gente, partilhar a mensagem nessa manhã de sábado. Mas antes de tudo, eu convido você que está em casa, você que está aqui, para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus pela oportunidade, né? Oremos. Senhor nosso Deus, Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, obrigado pelo sábado e obrigado por cada pessoa que está em casa, que está acompanhando a gente, cada irmão que está aqui presente hoje. E neste momento, Senhor, nós te pedimos encarecidamente que Teu Espírito Santo, Ele possa se fazer presente em nosso meio, em nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós. Dai-nos a Tua paz, seja conosco, e que neste momento, eu, Carlenilson, possa calar e o Teu Espírito Santo, através de mim, possa falar com as pessoas. Obrigado por tudo, seja conosco sempre, é o que nós te oramos, não porque temos méritos, mas porque cremos que Cristo Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por nós. É o que nós te oramos, amém. Irmãos, eu quero agradecer, primeiramente, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de ter a oportunidade também de partilhar a mensagem dessa semana. Dizem que um bom orador ele tem que se encaixar em algumas características. Ele tem que falar alto, ele tem que ser objetivo e ele tem que falar de uma forma que todas as pessoas que estão ouvindo consigam compreendê-lo. Eu vou tentar me encaixar nessas características para que a gente também consiga entender, que vocês consigam me ouvir e a gente consiga ser objetivo. E neste momento, eu vou ter a oportunidade com vocês também, o título do meu sermão dessa manhã, ele fala sobre o homem segundo o coração de Deus. É bem interessante, porque quando você pega uma narrativa bíblica e você fala o homem segundo o coração de Deus, automaticamente vem à nossa mente Davi. Isso é inevitável. Qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer igreja, ou pessoa que tem o costume de ler a Bíblia, quando você fala sobre o homem segundo o coração de Deus, se vê à mente Davi. Mas, antes de tudo, da gente ler o primeiro verso que eu queria ler com vocês, quando a gente estuda ou quando a gente entende um pouco sobre a caminhada de Davi, e a gente descobre que a Bíblia cita Davi como o homem segundo o coração de Deus, a gente também entende que Davi ele foi um homem muito falho. Ele teve uma caminhada cristã com muitos percalços também. Ele teve muitas dificuldades no seu ministério. Mas mesmo assim, a Bíblia relata que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. É interessante, e eu gosto de dar risada com essa história também, porque Davi, quando ele é eleito o homem segundo o coração de Deus, e quando ele é ungido para suceder agora Saul, que não deu ouvido àquilo que deveria ser feito naquele reino, Saul foi o primeiro rei de Israel. E logo no seguinte, seria Davi. E a gente vem de uma narrativa bíblica muito interessante quando a gente pega a história de Davi. Davi, ele cuidava de ovelhas, e Davi era pastor de ovelhas, e teve muitos relatos sobre Davi ali na Bíblia. Mas para eu fechar um pouco sobre essa narrativa bíblica e sobre a história de Davi, eu quero dizer para você, nessa manhã, que você acha, ou que você pensa, que ser uma pessoa segundo o coração de Deus, é uma pessoa que nunca errou, é uma pessoa que não tem pecados, é uma pessoa que não passa por dificuldade, eu quero falar para você que você está equivocado. Porque Davi, que foi eleito o homem segundo o coração de Deus, ele teve muitas dificuldades, ele errou, ele falhou, mas Davi tinha algumas características que fizeram a diferença na nossa caminhada. E essas características eu queria dividir com vocês aqui também. Queria compartilhar através da mensagem que eu queria com vocês partilhar aqui. E voltando um pouco da gente ler, eu queria primeiramente que vocês abrissem a Bíblia de vocês
no livro de 1 Samuel, capítulo 13, o versículo 14, o versículo 13 e o versículo 14. 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 13, o verso 14. O verso 14. Amém? Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto guardaste o que o Senhor te ordenou. É interessante que quando nós conseguimos ler esses versos e a gente lê os versos anteriores, a gente também consegue entender que ali o profeta Saul, o reinado de Saul e o profeta Samuel, quando ele chega naquela situação, ele já vem com uma ordem, quando Deus fala com ele para que ele ia e dizer para Jessé que o filho dele ia ser ungido, ia ser levantado como o rei de Israel. É interessante porque até mesmo Jessé, ele jamais imaginou que fosse Davi o escolhido de Deus. Ele jamais imaginou, de todos os filhos que ele tinha, ele pensou que Davi seria o escolhido de Deus. E a narrativa bíblica, ela segue informando toda essa trajetória de Davi, todo o chamado de Davi, como Davi foi chamado. E o interessante, queridos, dessa primeira lição que a gente tira dessa história e dessa narrativa bíblica, que você consegue acompanhar em 1 Samuel, 2 Samuel, você consegue acompanhar um pouco toda essa caminhada, você também consegue entender que Deus, quando Ele escolhe você, quando Ele me escolhe, você que está aqui, você que está em casa, Deus, quando Ele tem planos para mim e para a tua vida, esses planos, eles precisam ser cumpridos na tua vida. E começa aí o primeiro motivo porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E quando eu falo um homem segundo o coração de Deus, eu não falo que Davi, ele não teve um momento de dificuldade na sua caminhada cristã, ou na sua jornada. Pelo contrário, Davi foi um homem que teve inúmeras dificuldades. E dessas inúmeras dificuldades que Davi teve, que a gente vai ver no decorrer da história, mas Davi ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele. Davi ele aceitou o plano de Deus para a vida dele. Na maioria das vezes, eu falo nós, porque eu me encaixo também. Nós pensamos que nós temos que tomar as decisões por Deus. Nós pensamos que nós necessitamos dar uma ajudinha para Deus. Que nós precisamos dar um empurrãozinho para Deus. Mas eu tenho algo para dizer para você, que tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Tem um ditado que diz que Deus, Ele escreve certo por linhas tortas. Eu acredito que Deus escreve certo por linhas certas. Porque quando nós decidimos aceitar o chamado de Deus, nós aceitamos ali o ponto de partida de ser o homem ou a mulher segundo o coração de Deus. Porque nessa caminhada toda também começa todo aquele momento da caminhada de Davi. E Davi agora, quando ele é ungido pelo profeta Samuel, quando ele aceita o chamado para ser rei de Israel, quando ele é ungido naquele momento, a palavra de Deus revela que Davi, ele recebeu o Espírito Santo se apossou de Davi, e isso a gente vai ver na Bíblia, porque lá em 1 Samuel, você vai passar algumas páginas, no capítulo 16 e o verso 13, fala assim, ó, capítulo 16, 1 Samuel, verso 13, fala assim, ó, tomou Samuel
um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Rama. O interessante é porque a gente vê também que esse verso, mais na frente, com os versos que se seguem que a gente vai ler, a gente entende que naquele momento, Davi, ele se entregava verdadeiramente para que a vontade de Deus ela fosse cumprida na vida de Davi. E nós, quando... É muito interessante a gente trazer essa alusão para os nossos dias. Porque Davi, naquele contexto, e naquele contexto histórico, de como Davi ele estava agora sendo o segundo rei de Israel, de como ele estava entrando para uma responsabilidade nova, nós temos que entender que nós não temos um reino para governar. Nós não aceitamos o nosso chamado para que nós possamos ser rei. Deus ele não está chamando nós para que nós possamos ser rei de alguma coisa ou dar continuidade, ou pelo contrário, talvez nós estamos sim sendo chamados para dar continuidade, mas agora o nosso momento é de alertar pessoas que necessitam da palavra de Deus e desse Espírito que tomou conta de Davi quando ele foi ungido. Alguns estudos falam que aquele procedimento ele acontecia quando se tinha uma ocasião especial que alguém ele era ungido para executar alguma missão ou receber alguma atividade, uma responsabilidade diferente. Foi o que aconteceu com Davi. Ali começava o ministério de Davi como rei. Davi já tinha antes o ministério. Davi já tinha histórias antes. Davi já cria no rei de Israel. Davi já tinha toda uma caminhada já preparada. E nós temos que entender que nós hoje, eu e você que está em casa, que Deus quando Ele me chama, e quando Ele te chama, Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Talvez nós não consigamos entender aquilo que Deus quer me mostrar agora, quer me mostrar hoje. Mas Deus ele veio além do que eu vejo. E é isso que ninguém entende, na maioria das vezes, poucas pessoas entenderam. Por que Davi foi eleito homem segundo o coração de Deus? É porque eu e você, nós temos um olhar humano. E Deus, ele vê no íntimo e no coração das pessoas. Talvez você olha para você hoje, e você fala tudo que você já passou, tudo que você já fez até aqui. E você olha para dentro de você e você fala assim, como pode o dono e o rei do universo ter dado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por um ser humano igual a mim? E aí que entra o nosso papel como cristãos. Nós temos que entender que nós somos seres humanos, que nós somos falhos, e a lição da escola sabatina falou algo interessante sobre culpa. E nós precisamos nos limpar e entender que o preço, ele foi pago lá na cruz do Calvário. E Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra, e quando ele deu a vida lá por nós, ele estava me dando a oportunidade. Ele estava dando a oportunidade para você que está aqui, para você que está em casa, de reescrever a nossa história. Todos os dias nós temos uma oportunidade nova. E quando nós decidimos entregar essa oportunidade, e precisamos dessa orientação que Deus quer dar para mim e para você, e quando nós aceitamos esse chamado, nós passamos a viver um propósito. E quando nós entendemos esse propósito, nós passamos também a nos disponibilizar e a dizer para Deus todos os dias que nós queremos ser um homem ou uma mulher segundo o seu coração. O interessante, amigos, de toda a história de Davi, era porque Davi, ele não se vitimizava diante dos seus erros.
Para mim, um dos maiores diferenciais de Davi é porque Davi, ele conhecia e ele sabia da sua natureza. Ele sabia que ele tinha necessidade do seu Deus. Ele sabia que ele precisava desse Deus todo-poderoso e criador. Ele sabia que ele precisava dele. Porque ele, sem esse Deus, ele não era nada nem ninguém. E às vezes a gente está aqui sentado no banco da igreja, ou talvez em casa. E às vezes a gente acha que a gente está aqui por um acaso. Às vezes a gente não entende, não compreende a complexidade de tudo que Deus fez para que eu e você, nós tivéssemos a oportunidade de viver esse ministério, de entender o propósito de Deus para nossas vidas e achar também que na maioria das vezes o meu pecado, o meu erro, ele não tem perdão. E aí entra um pensamento nosso, na maioria das vezes, eu falo nosso também, que somos jovens, que vivemos nesse dia a dia, que a gente acha que, porque eu já fiz alguma coisa errada, eu já estou no erro mesmo, eu vou continuar errando. Esse pode ser o nosso fim, se nós pensarmos assim. Esse pode ser o momento em que a gente está dizendo não para o chamado que Deus fez. A palavra de Deus diz que todos eles têm a oportunidade de participar do reino de Deus. Sabe por quê? Porque para você ser um escolhido de Deus, você precisa aceitar ser escolhido. E Davi, ele aceitou ser escolhido por Deus. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje: será que nós temos aceitado ser escolhido por Deus? Será que nós temos vivenciado o chamado que Deus fez para nós? Será que nós temos vivido o propósito que Deus fez para nós? Será que nós temos realmente entendido por que eu estou vindo para a igreja todos os dias? Por que eu escuto alguém pregar todos os dias? Por que eu prego de um reino? Por que eu falo de um Jesus? Será que eu tenho entendido qual é a razão de eu estar aqui hoje? Será que eu tenho entendido o porquê a minha família ainda não veio na igreja? Será que eu tenho entendido por que Deus me deu certos amigos? Será que eu tenho entendido o motivo da minha vida aqui na terra? Para você que está aqui, para você que está em casa. Não existe acaso. Eu não acredito que as coisas acontecem por acaso. Eu acredito em providência divina. Eu acredito em um Deus que tudo planeja, que tudo sabe. E, querido, Ele permite, se você também, Ele vai permitir que as coisas aconteçam com você, se você estiver disposto a aceitar aquilo que Deus quer fazer com você e com a sua vida. Sabe, quando a gente pega a história de pessoas como Davi, de pessoas como Josué, de pessoas como Moisés, de pessoas como Jeremias, a gente vai ver que cada um teve um chamado diferente. A gente vai ver que todos tiveram uma história diferente. Só que todos foram homens e mulheres segundo o coração de Deus. Todos eles foram. Só que a Bíblia, quando ela relata de Davi de uma forma especial, é porque quando você decide ser homem ou mulher segundo o coração de Deus, alguns relatos afirmam, é quando o momento que você decide ir contra tudo e contra todos e viver a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que Davi, ele foi eleito o homem segundo o coração de Deus. Porque teve momentos na vida dele que ele teve que derrubar a sua natureza. Que ele teve que reconhecer que a natureza que ele pertencia, no qual ele foi concebido pela mãe dele, ele já nasceu em pecado.
ele entendia que o Rei do Universo, aquele que fez ele, aquele que me dá e dá a você a oportunidade da vida, precisava, naquele momento, se tomar decisões. E decisões que mudariam a vida dele. Na maioria das vezes, nós estamos sentados em casa, no banco da igreja, ainda achando que Deus ele castiga a mim e a você. Pelo contrário, amigos. Deus não castiga você e nem a mim. Deus ele permite as consequências das nossas escolhas. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. E na vida de Davi não foi diferente. O interessante é que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele faz um sermão, e ele faz uma citação, e ele menciona Davi. Eu acho que é o texto que mais explicitamente coloca Davi como o homem segundo o coração de Deus. O interessante de tudo isso é porque Davi não soube da minha existência, não sabe da sua, mas nós estamos aqui, nós estamos numa caminhada cristã, porque nós acreditamos em um reino, nós acreditamos em uma eternidade, e que Davi governou um reino terrestre, mas nós almejamos por um reino celeste e um reino incorruptível, um reino eterno, onde eu e você, nós queremos estar lá. A irmã White fala que a maior surpresa de estar no céu vai ser eu estar no céu. Essa vai ser a primeira grande surpresa. Outra surpresa que nós vamos ter no céu é porque pessoas que nós não imaginaríamos que estaria lá, nós vamos conseguir ver. Às vezes nós, como seres humanos, nós pensamos que nós temos o direito de apontar o dedo para alguém, de julgar alguém. Só que Davi, no Salmo 51, ele fala que o único que é justo para julgar os seus pecados era o próprio Deus. Eu queria ler com vocês o texto que está lá no livro de Atos, que eu gosto desse texto porque justamente ele fala um pouco sobre essa história, e ele fala quando essa menção que eu faço do apóstolo Paulo, Atos capítulo 3, 13, e o verso 22, ele justamente, ele fala um pouco, aí eu queria que vocês acompanhassem comigo, você que está acompanhando a live também, se você puder abrir a sua Bíblia, você que tem, o capítulo é o 13, no livro de Atos, o verso 22. Que fala assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Amém? Interessante que o verso ele começa assim: tendo tirado este. Se você ler os versos anteriores, a Bíblia está falando de Saul. Ela retrata sobre o rei daquela época, que era Saul. E eu imagino que tipo, na mente de várias pessoas, quando Davi foi eleito para ser o rei, muita gente desacreditou. E na maioria das vezes isso acontece também quando a gente decide uma nova caminhada. E eu falo essa nova caminhada cristã também. Eu falo do nosso dia a dia. Eu falo daquilo que a gente vive hoje. E essas histórias bíblicas, elas servem para mostrar para nós também que nós temos que entender que essas pessoas que você vai encontrar aqui na Bíblia, e de poucos
de poucos relatos, de pessoas que não tiveram uma vida de muitos deslizes, que tiveram pecados também. E não que ele não pecava, mas a Bíblia não retrata tanto assim. Eu acredito que Daniel foi um desses grandes homens, que pouco a Bíblia relata sobre momentos de percalços ou momentos assim. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, que esse homem que ele foi segundo o coração de Deus, ele foi subjugado pelas pessoas, ele foi considerado incapacitado para assumir aquilo que Deus escolhia ele. Ele foi também um homem que foi subjugado naquela época porque ele não tinha naquela época aquilo que se esperava que um rei tivesse. Davi foi um homem que, com sua caminhada cristã, chegou um momento que ele estava como rei, já estava no seu reinado, estava ali, e estava acontecendo uma guerra, e uma guerra muito, muito grande. Eu gosto muito dessa história, porque o desfecho da história, de que a Bíblia relata no próprio ministério de Davi, ele é encantador como Davi reage diante de toda aquela situação. A Bíblia relata que Davi, ele tinha ali o seu exército, que era acostumado, era um exército de guerra, um exército muito vitorioso, e ali eles foram para aquela guerra, e tinha um soldado chamado Urias, naquele meio daquele batalhão. Um soldado chamado Urias, e tinha a esposa chamada Betseba. A Bíblia relata, nessa história, que Betseba era uma mulher formosa. A Bíblia relata que era muito formosa, Betseba. E um dia Davi, tomando seu banho ali e tal, e ele passa e ele consegue ver na janela. E ele consegue ver Betseba. E Davi procurou saber quem era aquela mulher tão bonita que estava ali. E quando ele procura saber quem era aquela mulher, ele descobre que era a mulher de Urias, que estava na guerra, que estava lutando, justamente pelo reino que Davi era rei. Ele estava lutando. E no desfecho da história, diz que Davi, ele manda buscar Betseba, ele se deita com Betseba, e ele também tem filho com Betseba. Só que quando ele descobre que Betseba estava grávida, ele manda chamar Urias, lá onde estava acontecendo aquela batalha. Ele mandou chamar Urias, então Urias vem. E diante daquela situação, Davi pergunta como é que está a guerra, como que está acontecendo, tudo que estava se passando, e Urias relata e tudo. E Davi ali fala assim, então Urias, parafraseando que a Bíblia relata toda a história, fala assim, hoje você vai para casa, você vai ficar com a tua esposa, você vai estar com ela. E aí quando no dia seguinte, Davi acorda, e o relato que ocorre é que Urias ele não foi para casa. E aquilo começa a encucar agora Davi, e Davi pergunta assim, como assim, Urias? Você não foi para casa? Você não foi para lá? Eu imagino agora Davi falando para ele assim, tem muitos dos soldados que queriam ter essa oportunidade de vir para casa. Só que Urias só vai saber dessa história lá no céu. E aí, Davi chegou ali e falou assim, como você não foi para casa, Urias? Falei para você ir. E ele olha para Davi e fala assim, como posso eu, meu rei, ir para minha casa, deitar com a minha esposa, sendo que os meus companheiros de guerra estão lutando em acampamentos abertos pelo nosso reino. Eu imagino que aquele momento, eu acho que Davi ali ele já tinha perdido ele só queria dar um fim naquela situação, porque Davi era rei.
E ele já tinha, com certeza, perdido todo o senso daquela situação. E Davi tenta, a Bíblia relata que Davi tenta outras vezes fazer com que ele se deite com a sua esposa, até mesmo vinho, embriaga ele para tentar ir, só que não deu muito certo. Olha o que faz Davi, a audácia do rei Davi, né? Pegou, escreveu uma carta, mandou por Urias, para o responsável ali do batalhão, e chega lá e manda uma carta, está escrito lá, coloca ele na frente da guerra, para que ele morra e ninguém ajuda ele. O ser humano, ele é muito astuto. E a nossa natureza, ela é imunda. A nossa natureza é suja. E Satanás, ele sabe disso. E ele joga abaixo com a gente. Na maioria das vezes, a gente acha que a gente pode ganhar e pode fazer cama de braço. A gente quer medir força com um ser que caiu e que já está há tantos anos derrubando tanta gente. Você que está em casa, você que está aqui hoje, para de achar que você tem força no mundo espiritual. Foi essa que fez a diferença na caminhada de Davi. Davi, ele entendeu que para ele vencer essa batalha, ele necessitava desse Deus Todo-Poderoso e Criador para poder conseguir vencer. E o interessante é porque no desenrolar da história, que a gente consegue ver, a Bíblia relata que depois de tudo isso, que Urias morre, Deus, agora como eu falei para vocês lá no início, toda ação, ela tem uma reação. Assim como Isaac, lá e Sara, Abraão, na verdade, a gente vê toda aquela descendência dele, tudo que aconteceu, por uma questão de, quando Deus diz assim, eu vou te dar um filho, e a gente achar que, lá no início, como eu falei, que a gente vai dar um empurrãozinho, que a gente vai fazer as coisas que a gente acha que Deus está esquecendo das coisas, que a gente acha que Deus está esquecendo da gente, e que a gente tem que dar uma força para Deus. O que aconteceu com a geração, ali que não deveria ter acontecido com aquela geração, e a gente vem agora um pouco também para a história, a mesma coisa que aconteceu. Deus fala com o profeta Natã, e a Bíblia relata também que o profeta Natã, ele chega na casa de Davi, e ele começa a contar a história de uma ovelhinha. Ele começa a encenar toda a história. E a Bíblia também relata que naquele momento, Davi, ele fica tão irado com aquela história que o profeta Natã, que eu imagino Davi sentado agora e ele se levanta, mas Natã, quem é esse homem que fez isso, que teve a coragem de fazer isso? Natã olha para ele e fala assim, Davi, esse homem é você. Eu fico tentando imaginar a reação de Davi. Sabe, isso, na maioria das vezes, isso acontece comigo e com você, quando Deus, ele não manda o profeta Natã mais na tua casa. Mas Deus, ele te bate aquele senso de consciência, e você olha para dentro de você, você olha para a sua natureza, para aquilo que você tem feito, para aquilo que tem sido a tua caminhada até aqui, e você se pergunta outra vez como pode um Deus todo-poderoso que tinha o poder de destruir esse mundo em um estalar de dedos, em uma voz só, ele dá o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Falo por você que está em casa, por mim que estou aqui. E você olha para dentro de você, e você consegue tentar entender aquilo que Deus, que para nós é impossível de se entender, e você olha para Deus como pode, Senhor? Como pode tu me amar tanto assim? A Bíblia relata que por mais que uma mãe, ela se esqueça do seu filho, Deus jamais se esquecerá de você e de mim. Sabe, queridos, o profeta Natã, quando ele chegou diante daquela situação, quando ele chegou que ele viu aquela cena, a Bíblia relata que Davi
começa o seu momento de arrependimento. Davi, ele dá um meia volta, vou ver. Davi, ele se arrepende de tudo aquilo que ele tinha feito. E sabe, queridos, o perdão, Deus quer te dar todos os dias. Deus, ele te dá a oportunidade de arrependimento. Deus, ele escolheu a mim, ele escolheu a você, e quando ele escolhe a mim e a você, ele não está querendo dizer que nós não temos pecados, que nós não vamos errar. Ele não está querendo dizer que nós não somos falhos. Pelo contrário, ele está olhando para dentro de mim e de você e fala: filho, você não consegue viver nesse mundo sozinho. Para de querer fazer as coisas do teu jeito. Olha para você, olha a tua natureza. Eu já morri por você na cruz do Calvário. Para de ser teimoso. Para de querer fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser feito. Olha para você. Olha a tua natureza. Olha a história de Davi. Davi era rei. Olha a história dos grandes heróis da Bíblia. Olha para esses grandes homens. Tudo isso que eu deixei para ti hoje. A Bíblia que você lê é porque eu quero falar contigo. Faz o estudo da Bíblia. Te prepara. Se você brinca de ser cristão, o inimigo lá fora não brinca de ser inimigo. Se você brinca com esse evangelho que é eterno, que esse Cristo que deixou essa promessa que um dia ele vai voltar, o mesmo Deus que foi com Davi, o mesmo Deus que foi com Josué, o mesmo Deus que foi com Jeremias, é o mesmo Deus que é com você e comigo. Acredita. Você que está em casa, você que está aqui, entenda uma coisa: Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Aceite o perdão de Cristo. Aceite o perdão. Aceite a sua oportunidade. Aceite o seu momento. Cristo, ele faz um chamado mais do que especial para você. Ele quer redirecionar a tua vida. Ele quer alinhar a tua caminhada cristã. Deus, ele te promete um céu, ele te promete uma eternidade. E ele quer ajudar você a chegar lá. Não pense você que é caminhando sozinho, que é sonhando com as suas coisas, que é sonhando com os seus projetos, que você vai chegar lá. Estudiosos afirmam que o que tornava Davi um homem segundo o coração de Deus é porque Davi, ele sentia a necessidade de fazer aquilo que Deus queria. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele acreditava que ele, com a sua natureza, ele não ia chegar a lugar nenhum. E você achando que pode conquistar o mundo sozinho. Você achando que pode ter uma família sólida se você lutar sozinho. Você achando que você vai chegar tão longe, você sozinho. E mais uma vez eu falo para você, para de ser teimoso. Para de ser teimosa. Entrega a tua família todos os dias nos braços do Senhor. Naquele que te amou primeiro. Aquele que sempre, independente do que aconteça, ele vai estar do teu lado. Acredite. Interessante que nessa caminhada toda, Davi, e que eu queria, como os últimos versos que eu queria ler com você, ele está no Salmo 51. E para mim, eu amo esse salmo porque é o momento que Davi ele faz a oração e quando ele está disposto. E quando o profeta Natan chega na casa dele e conta toda aquela história. E agora
ele consegue entender que ele sozinho, ele não consegue chegar a nenhum lugar, ele não consegue caminhar sozinho. E aí chega um momento, mas para mim, o ápice da caminhada de Davi. O momento que Davi, ele reconhece que errou, ele reconhece que necessita de mudança, e ele reconhece que ele necessita desse coração que tornou ele o homem segundo o coração de Deus. E nós temos que entender que nós precisamos aprender mais sobre Cristo todos os dias, que nós temos uma necessidade espiritual todos os dias, e que antes de tudo, nós precisamos nos entregar verdadeiramente a Cristo. O profeta Natan, quando ele foi usado para chegar até Davi e conversar com Davi, ele realizou a vontade de Deus. Ele fez a vontade de Deus. Mas mais importante do que a ida do profeta Natan até a casa de Davi, foi a aceitação de Davi daquela mensagem. Sabe, queridos, talvez Deus tenha falado comigo, com você, há vários cultos, com várias pessoas, através de várias pregações, vários momentos, que Ele quer redirecionar a sua vida. Mas uma coisa eu falo para você, independente de quem seja, que te leva essa mensagem, tanto para você que está em casa, para você que está aqui, você que recebe essa mensagem, a graça, ela é essencial para a nossa salvação. Eu diria, ela é fundamental para a nossa salvação. Não pense você que é pelas nossas obras que nós vamos ser salvos. Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Cristo. Porque o preço que tinha que ser pago, ele já foi pago lá na cruz do Calvário. Interessante que com a história de Davi, a gente aprende muitas coisas. A gente aprende que a gente tem uma caminhada cristã que é falha. A gente aprende que a gente passa por momentos de dificuldades, assim como esses grandes homens. A gente entende que se a gente quiser e se a gente aceitar, a gente pode redirecionar a nossa vida. A gente entende que através da história de Davi, se nós quisermos, nós podemos aceitar o nosso chamado e nos tornar um homem segundo o coração de Deus. E quando eu falo que nós podemos nos tornar um homem segundo o coração de Deus, eu estou querendo dizer para você, mais uma vez, abençoado, não é que você não vai errar, pelo contrário. Quando você ver o seu irmão, a sua irmã, que está tendo dificuldade na caminhada cristã, ei, essa daqui é para você. A missão de julgar é dele lá em cima. A sua é de ajudar. E cuidado como você ajuda. Talvez você está tentando ajudar, mas está julgando. Peça orientação. Ajude o seu irmão que está do seu lado. Deus usou o profeta Natan para ajudar Davi, que era rei. Talvez Deus ele precisa te usar para ajudar o teu irmão que está do teu lado. Infelizmente, muitas das vezes, acontecem erros dentro da própria igreja e até mesmo lá fora, da forma de como a gente olha as pessoas, da forma de como a gente vê o exterior das pessoas. Sabe por que Davi foi eleito homem segundo o coração de Deus? Porque Deus, ele vê além daquilo que é externo. Deus, ele vê o seu íntimo, meu querido. Deus, ele conhece você. Ele sabe quando você está sendo sincero. Ele sabe quando você está sendo verdadeiro. Ele também sabe quando você realmente está tendo um verdadeiro arrependimento. Não confunda arrependimento com remorso.
Davi se arrependeu. Judas teve remorso quando traiu Jesus. Não confunda. Se você quer ajudar o seu próximo, se você quer ajudar o seu irmão, se você que está em casa, está com dificuldade, se você que está em casa, pensa que você está numa situação que talvez as pessoas só julguem você, se ajoelhe, ore. Então, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que está de braços abertos para te receber, para te aceitar, para transformar a tua vida. Mas, querido, aí tem um detalhe importante. Esse perdão, ele está disponível para mim e para você. Esse perdão, ele está diante de mim e diante de você. Eu posso te apresentar a você que está em casa esse perdão através das histórias de Jesus, através do que Ele fez e aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Mas eu não posso forçar a você a aceitar esse perdão. Eu não posso forçar você a recomeçar a tua história. Cristo hoje, Ele coloca nas nossas mãos um papel em branco e uma caneta, para que nós possamos reescrever a nossa história. Davi, ele era rei, mas teve humildade o suficiente para entender que ele necessitava do rei celestial que constituiu ele como rei terrestre para aquele povo. Nós, na maioria das vezes, pensamos que a gente já sabe, que a gente não necessita, que a gente não precisa ouvir a irmã, que a gente não precisa ouvir o irmão. E amigos, você que está em casa e aqui na igreja, nós somos seres humanos falhos e que precisamos de ajuda. Nós precisamos ser ajudados. Nós aprendemos com as pequenas coisas e, na maioria das vezes, com as pequenas pessoas. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o quanto que você aprende com o seu filho, com coisas genuínas, sem maldade, um coração puro, coisas simples, e que você olha e fala assim, quanta inocência do meu filho. Nós temos que entender que nós necessitamos desse Deus Criador. Nós temos que entender que a nossa caminhada cristã, ela vai ser com muita luta, com muita batalha, mas se você perseverar, você tem um reino e um Deus que está ansioso demais para abraçar você, que está com saudade de você. Tem um Deus que necessita, não de você, mas Ele necessita de você aceitar o perdão, para que Ele comece a trabalhar com você. Eu queria ler com vocês, para a gente finalizar, começar a finalizar a nossa reflexão de hoje, que fala assim, o Salmo 51 começa com o primeiro verso dizendo o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Interessante que, quando a gente estuda as histórias bíblicas, a gente também consegue entender que esse perdão e esse amor e
E esse almejo por esse perdão, ele é tão genuíno, é uma sensação tão prazerosa, quando você está indo em uma direção, e você está indo numa direção errada, e alguém chega para você e fala assim, ô Carlenilson, se você for por aí, você vai se dar mal. E você escuta aquela pessoa, você dá uma meia volta, e você volta a fazer o certo. Mas você sabe que se você for por aqui, você vai errar outra vez, você vai se machucar de novo, e você vai cair de novo. Essa sensação de arrependimento é algo que ela só é sentida, não somente quando você chora. O arrependimento sincero é quando você não volta mais a fazer aquilo ali. É quando você sabe que você está errado e você decide fazer diferente. E você dá aquela meia volta e você continua agora a sua caminhada e você fala assim, nossa, eu estava errado mesmo. Eu precisava mudar. Eu ia me dar mal. E os anos se passam, e você consegue entender que aquela meia volta que você deu foi a melhor decisão que você poderia ter tomado na sua vida. Eu falo de você hoje que está aqui, que tomou a decisão de encarar a jornada espiritual, de encarar a sua caminhada, de encarar a sua trajetória da forma mais genuína possível. Você que decidiu caminhar ao lado de Cristo. Você que decidiu ser o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Sabe, querido e minha querida, eu queria dizer para você nessa manhã, você que está em casa, você que está aqui hoje, eu queria dizer para você que esse Deus que almeja te abraçar, esse Deus que almeja cuidar de você, é necessário que você se fortaleça com Ele. É necessário que você tenha intimidade com Ele. Não adianta. É como um avião que passa no céu. E você olha para ele, e ele passa lá em cima e você olha. Mas quão pequeno é esse avião? E você passa agora a ter a experiência de passar perto de um avião, ele parado no chão. E você vê o tamanho e como é grande um avião. A mesma coisa é Deus, você vai só conseguir enxergar essa sua grandeza, você vai conseguir enxergar o tamanho dele se você estiver próximo. Você só vai escutar a voz de alguém se você estiver próximo dele. Eu não consigo falar às pessoas que estão lá no meu estado, aqui estão me ouvindo, a não ser através da live. Mas as pessoas não conseguem me ouvir, eu falando daqui, se não tiver uma transmissão. As pessoas não conseguem me ver. A mesma coisa acontece com Cristo. A gente não tem um termômetro que a gente consegue medir a nossa caminhada espiritual. A gente não consegue medir e dizer que a irmã fulana ela é mais espiritual do que a ciclano, porque a irmã Bertana ela é mais espiritual do que a outra. Isso não tem como. Você sabe da tua intimidade com Deus. Você sabe do que você necessita com Deus. Você sabe do que você precisa. Você sabe do seu propósito com Deus. E para finalizar, eu queria pular até o capítulo 10, que foi o verso que a irmã, ela falou aqui, antes mesmo de começar, que veio aqui até a frente, que diz o seguinte, do capítulo 51 de Salmos, do verso 10, que fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o meu verso favorito da Bíblia. A minha mãe, o verso dela favorito da Bíblia é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, se você orar fervorosamente, pedindo
um coração puro, um espírito inabalável, você também pode ter. Você também pode. Sabe por quê? Porque assim como você, assim como eu, Davi foi um homem errôneo, cheio de falhas, com pecados, erros, acertos. E eu quero falar para você hoje, que nós, no dia de hoje, nós podemos ser um homem segundo e uma mulher segundo o coração de Deus. Não pense você que para você ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, você não vai errar, você não vai pecar, você não vai desapontar. Mas a irmã White fala que nós vivemos o período da igreja militante. A triunfante a gente só vai viver quando Jesus Cristo voltar. Aí a gente vai viver a triunfante, onde não haverá mais defeitos, onde não haverá mais erros, onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Davi, quando ele recebeu a visita do profeta Natan na sua casa, e ele decidiu trilhar agora a sua caminhada cristã de uma forma diferente, e ele decidiu que a partir daquele momento, a sua vida mudaria. Ele estava falando sim para o perdão de Deus. Você que está em casa hoje, você que está nos assistindo agora, você que está aqui na igreja, diga sim para o chamado de Deus. Diga sim para o perdão de Deus. Sabe, querido, eu não sei o que você passa, eu não sei da sua realidade, mas nós temos o mesmo Deus, que Ele conhece o meu e o teu coração. Eu tenho o mesmo Deus que sabe da minha e da tua necessidade. E se for preciso, Ele vai falar com você. E hoje, a forma de Deus falar conosco é através da leitura da Bíblia, é através do estudo da Palavra de Deus. Então, o apelo que eu faço nessa manhã, para você que está em casa, para você que está aqui na igreja, é, por favor, aceite esse perdão genuíno. A nossa caminhada cristã, ela é cheia, como eu já falei, de erros e acertos. E não pense você que você vai ser o primeiro ou que você vai ser o último a errar. E a qualquer momento, a gente está sujeito a esse erro. A gente está sujeito a esse acerto. Mas eu quero falar para você também, que o mesmo Deus que foi com Davi, o mesmo Deus que foi com aquele povo, lá no deserto, que moldou aquele povo, que deu a terra prometida, Ele nos deixou uma promessa maravilhosa. Ele disse que Ele voltaria e voltaria para nos buscar. No tempo de Davi, Deus ele falava com as pessoas através dos profetas. Ele passava a mensagem. E na maioria das vezes, os profetas, eles eram rejeitados, eles eram mortos, porque levavam essa mensagem de Deus. Eram os portadores da voz do Senhor naquela época. E eu falo para você, que está em casa, você que está aqui, não seja mais uma dessas pessoas que rejeitaram a voz do Senhor quando falou com você, que rejeitaram o perdão de Deus, que Deus tentou de todas as formas a dar uma segunda chance, dar uma terceira, dar uma quarta, dar uma quinta, e não aceitava. Você tem a oportunidade hoje de chegar diante desse Deus todo criador, que mudou a minha vida, que mudou a vida de muitas pessoas, de mudar a sua vida também. Neste momento, eu queria que você também, você parasse, você pedisse para esse Deus um coração puro, um espírito inabalável. A gente vive num mundo tenebroso, onde o mundo não tem pena das pessoas. Satanás ele é sagaz e ele quer te derrubar a todo momento. Ele quer envergonhar você na presença de Deus. Mas como eu já falei, não tente fazer uma briguinha ou um joguinho com o inimigo. Você não vai aguentar com ele, se você estiver sozinho, não. Mas se você estiver ao lado do Cristo Todo-Poderoso, desse Deus, que foi com Davi, que deu oportunidade, que falou com ele, que constituiu Davi rei, que deu vitórias para Davi, é o mesmo Deus que está com você hoje.
É o mesmo Deus que te direciona hoje, é o mesmo Deus que te ouve, é o mesmo Deus que quando você ora, que quando você clama, Ele está com você. É o mesmo Deus que está ansioso para vir te buscar. É o mesmo Deus que quer estar do teu ladinho, de você e da tua família. Para a gente encerrar, eu queria dizer para você que esse Cristo, que em breve vai regressar para vir nos buscar desse mundo mal, talvez Ele ainda não voltou para você que está em casa, porque Ele está esperando que você se arrependa, que você continue, que você siga a sua caminhada, e que talvez tem pessoas que necessitam que você chegue até elas. Talvez seja da sua família, talvez seja dos seus amigos, essas pessoas que Cristo tanto ama, e assim como Ele te ama, Ele quer fazer a diferença na vida dessas pessoas. E talvez você pode ser um desses portadores de Cristo. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, Cristo, Ele está com saudade de mim e de você. Ele está com saudade da nossa família. E eu queria encerrar cantando o hino, acredito eu que 340, se eu não estiver enganado, Saudade. É isso? Se eu estiver errado, o sonoplasta me corrija.